Essa é a nossa história, é a minha, é a sua, é de todo mundo. Eu estava achando que Deus não me escutava mais, que tinha me abandonado. E que não adiantava nada eu orar. Mas hoje eu tive a convicção que Ele me ama, que me escolheu mesmo sem eu merecer. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por isso eu quero pedir as suas orações, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto, me senti sozinho, me tornou. Meu Deus! Essa mensagem não é do jovem. Essa violência, ela faz parte do passado de Paulo Júnior. Não vou entrar nisso. Quem quiser que pesquise, certo? E que a gente fala assim, ó, mas passado é passado, Deus fez nova criatura. Mas tudo bem, por que ele não fala desse passado como testemunho, como arrependimento? Entendeu? Além disso, né, a outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: me veio um alívio muito grande em ver isso, porque começa a se descortinar as violências que tem ali dentro, porque nenhum dos obreiros, se eu não me engano, deve ter alguns sim, mas pouquíssimos dos obreiros próximos dele, recém-convertidos, que não tinham figuras de referência espiritual, só tinham ele como figura de referência espiritual. Eu tinha a minha família, eu tinha os meus entes queridos da igreja, né? Eu tive pastor até os meus 24 anos de idade, que foi quando eu entrei nessa igreja. Eu tive pastor para comparar e falar: isso não é pastorado. Estas pessoas não tiveram, e todas elas estão longe da fé. Então, assim, precisa se descortinar. Não é expor Paulo Júnior, é expor um comportamento que muitas igrejas têm hoje e que jogam ao inferno pessoas que ainda estão precisando ser regadas nas suas sementes. Entendeu? Então, assim, mas a pessoa se converteu, ela tem que buscar por ela, tem que buscar, né? Isso vai fazer prova, Deus vai fazer prova. Mas enquanto líder, né? Enquanto líder, não havia peso. Quando eu fiquei de cama das coisas que aconteceram, dessa revelação que veio,
né? Eu recebi a visita, por insistência do meu ex-companheiro, eu recebi a visita de um, hoje é pastor da igreja também. Eu tô aqui para falar sobre o pronunciamento do pastor Paulo. Eu fui discípulo dele por 13 anos, discípulo próximo dele. E eu queria começar esse vídeo de trás para frente. Todos que me conhecem sabem quão eu era próximo do pastor Paulo, muito próximo. E eu saí em 2020 da Aliança do Calvário e desde aquele momento eu sempre fiquei calado em respeito à palavra de Deus, porque eu entendi que repousava sobre a igreja e a vida do pastor uma áurea, como a Bíblia fala, né? A questão de não tocar no ungido de Deus. E só que eu quero fazer isso com muito temor agora que eu vou falar para vocês. Muito temor, porque meu objetivo aqui não é ofender, atacar ninguém. Mas vendo esse vídeo do pastor Paulo a respeito da sua queda, eu não posso ficar calado. Eu não consigo ficar calado mais. Não só por causa do vídeo, mas por causa dos comentários que eu tenho acompanhado. Eu não sei se essa foi a intenção do pastor Paulo. Pode ser que sim. Mas os comentários estão me assustando. O homem está dizendo que assim, eu pequei, eu fiz errado. E aí os comentários estão atacando a Aliança do Calvário. Mas vamos lá, vamos começar a partir de trás para frente, do fim, né, pro começo. Esse vídeo para mim deixou muito claro uma coisa. Quando a gente pega a história de Lázaro, o que ele fez quando ele teve um encontro com Cristo? O que Lázaro fez? Primeira coisa, ele desceu ali daquela árvore e restituiu tudo. Ele foi em cada pessoa pedir perdão e restituir financeiramente tudo que ele tinha feito. Primeira pergunta que eu quero deixar: o pastor Paulo fez isso com você, irmão da Aliança do Calvário? Porque comigo ele não fez. Eu mandei mensagem para ele, sim. Eu entendo a situação difícil que ele está vivendo, esse processo, que eu acredito que durante todo esse processo o que eu quero é sim o arrependimento dele. Ele sabe disso. Eu acredito que ele não tem dúvida o quanto eu o amo em Cristo. Só que eu não posso deixar de falar. Ele não fez. Ele inverteu a ordem. Pastor Paulo, o senhor inverteu a ordem. E por que eu estou falando em vídeo? Porque o senhor fez isso em vídeo. O senhor fez isso em vídeo. Então agora eu vou inverter a ordem também. Se o senhor não quer falar conosco, pedir perdão para as pessoas que o senhor ofendeu durante muitos anos, as pessoas estão pensando que o senhor fazia isso porque o senhor é homem de Deus demais. O senhor está entendendo os comentários que está tendo, pastor? Olha que absurdo, as pessoas estão acusando o pastor Cunha, acusando a igreja. Por quê? Não, a culpa é delas. E o senhor está saindo por cima. Não sei se essa é a sua intenção, espero que não seja. Que se realmente houver um arrependimento da sua parte, o senhor não pode deixar crescer isso no coração de ninguém, dos seus telespectadores, das pessoas que te seguem. Está errado. Pastor, o senhor pecou contra pessoas. O senhor lembra quando o senhor fazia o seguinte comigo? Jonathan, você pecou. O que eu tinha que fazer? Qual que era a cartilha que eu tinha que seguir? Eu tinha que entrar na sala do pastor Danilo, sentar numa cadeira e todos os jovens, Natanael, Danilo, todas as pessoas ali, jovens, tinham que entrar, sentar na minha frente e me dar uma bronca e eu tinha que pedir perdão. Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu assisti um vídeo que parece ser antigo de um pregador que é conhecido na internet. O nome dele é pastor Paulo Júnior. No vídeo, ele faz duras críticas a alguns líderes religiosos, me colocando entre eles. Ele fala do pastor Joel Austin, do pastor Kenneth Copeland, do pastor Benny Hinn, do pastor Silas Malafaia, do apóstolo Valdomiro Santiago, do bispo Edir Macedo. Homens com ministérios gigantescos, líderes de multidões, conhecidos e reconhecidos internacionalmente. Assista aí o vídeo para você ver.
tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si Joel Osteen, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E então, depois que eu assisti, eu me perguntei, o que o meu nome faz no meio de tantos homens que marcaram e ainda marcam a vida de milhões? Logo eu, menino da Vila Tatu, um ex-cortador de cana-de-açúcar, um ex-engraxate, um pregador simples, que com certeza não sou perfeito e reconheço que sou limitado, mas me considero um servo de Deus que batalha todos os dias pela fé e pelo meu país que amo tanto. Eu não fiquei triste de ter o meu nome citado nesse vídeo. Eu foi lisonjeado. Afinal, ao me comparar com esses grandes homens, me colocando nessa lista tão majestosa, isso deve ser porque de alguma forma eu tenho algo diferente. Então eu só posso agradecer a Deus por essa honra inesperada, e estou falando aqui sem demagogia, sem hipocrisia alguma, viu, pessoal? Eu nunca tinha visto esse vídeo, até porque o meu pessoal me blinda, eles não me deixam assistir vídeo onde as pessoas ficam falando muita coisa ruim contra mim, para me proteger emocionalmente, porque eu evito de fato ler mensagens ruins, mensagens de haters, porque isso faz adoecer a alma da gente. Embora eu já tivesse ouvido falar do pastor Paulo Júnior, eu não conheço, eu nunca ouvi uma pregação dele. Agora, pelo que eu vi, o pastor Paulo Júnior nesse momento, depois de convalescer uma enfermidade, graças a Deus se recuperar dela, está enfrentando algum problema no seu ministério e foi afastado das suas funções pastorais. Oremos por ele, irmãos. Sabe, isso me fez lembrar de algo muito importante que eu ensino há anos, que só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Pastor Paulo Júnior, eu digo aqui sem demagogia diante de Deus, se um dia o senhor precisar de uma mão amiga, saiba que a minha estará estendida aqui para o senhor. E digo isso com o coração aberto. Se precisar de alguém para conversar, meu irmão, eu estou à sua disposição. Olha, que Deus te fortaleça nesse momento, que Deus te abençoe e que Deus te guarde, a ti e a tua família. Que Deus lhe dê uma recuperação muito rápida. E se quiser, pastor Paulo, me chama no direct aqui do Instagram, tá bom? E para encerrar, pastor, eu queria só deixar para o senhor uma frase que eu carrego ela comigo a vida toda. Não há mal que dure para sempre e também não há dor que nunca acabe. Pastor, força! E se você conhece o pastor Paulo Júnior, por favor, faça esse vídeo chegar até ele, tá bom? Deus abençoe, um abraço. O pastor Flávio Amaral diz que Susana, esposa de Paulo Júnior, expõe porque ela e seu esposo decidiram ligar para ele e pedir o que lhe fizeram. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu me envergonho. Tem gente que não tem vergonha, não. Que adora fazer as coisas erradas, falar o que não deve e depois fica a tentar se justificar nas redes sociais o que fez de errado. Não, eu tenho vergonha. Eu agi mal, eu fui perverso, embora eu não acreditava, não 100%, em tudo que falaram do pastor Paulo Júnior, mas eu cometi um grande erro de anunciar que recebi áudios e prints de coisas muito pesadas. Me envergonho sim, de ter emprestado a minha boca a anunciar coisas falsas e mentirosas que eu recebi. Eu quero que vocês entendam. Os áudios eram muito convincentes. Os prints era para eu ter percebido e não ter me envolvido nisso. Eu recebi centenas de mensagens. Não fale, não divulgue, não mostre, não ataque o pastor Paulo Júnior. Mas eu estava indignado e cego, pensando só em mim, só no canal, só nas pessoas. Daí eu já deixo de ser egoísta, né? Quando penso na igreja do Senhor, de ter mais um charlatão, um mentiroso, um falso. Mas o meu pensamento, o meu coração, o Espírito de Deus já falava comigo. Não, vai devagar, não posta. Paulo Júnior não tem que provar nada para ninguém. No ônus da prova, quem tem que provar é quem acusa. Quem tem que trazer a luz da verdade é quem acusa, quem aponta, quem inflama, quem diz tantas coisas perversas contra um homem, que faz um trabalho tremendo. Eu só errei em dizer que ouvi. Você entende, Jéssica? Por que esse pastor põe as vísceras para fora? Por que eu sou tão duro? Por que alguns aqui me odeiam?
Por que que eu insisto nos mesmos sermões? É porque eu não quero que você arda nesse lugar por toda a eternidade. Porque eu não quero que você queime pelos séculos dos séculos. Porque eu quero te ver incorruptível, imortalizado, glorificado nos céus, contemplando a majestade de Deus. Não estava sentindo nada enquanto orava, mas hoje tive a convicção que Ele me ama e que me escolheu, mesmo sem eu merecer. Obrigado. Eu creio que essa mensagem aqui, ela reflete o coração de muitas pessoas. Que estão nessa conferência, que assistiram pela internet. Eu estava achando que Deus não me escutava mais, que tinha me abandonado. E que não adiantava nada eu orar. Mas hoje eu tive a convicção que Ele me ama, que me escolheu mesmo sem eu merecer. Essa é a nossa história, é a minha, é a sua, é de todo mundo. Meu Deus, meu Deus, essa mensagem não é do jovem, ela é a sua mensagem, é a minha mensagem. Deus, Ele nos escolheu. Ele me escolheu, Ele escolheu você. Meu Deus, misericórdia.